Bom dia, querida família da Sala 57 do Movimento Espiritual do Dia em Oração. Que bom poder falar com você nesta manhã de quarta-feira, onde juntos vamos a partir de agora até o meio-dia no nosso jejum especial. E hoje o nosso tema, eu quero falar um pouco, você sabe que os nossos 4 pilares são comunhão com ênfase no Espírito Santo, relacionamento com ênfase no amor incondicional de Cristo, comunidade com um ambiente saudável e missão atrativa. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre a comunhão com o Espírito Santo, porque quanto mais você e eu nos relacionamos com Ele, mais e muito mais o nosso eu vai morrer. Então o tema de hoje é a morte do eu. Esse tema aqui, esses slides que você vai receber, eu, eh, eu elaborei eles em outubro de 2018. Eu estava olhando ontem na minha agenda, na minha pasta de arquivos, né? E eu encontrei ele lá. Então eu vou utilizar esse material, mas eu vou gravar os áudios novos, né? Porque eu não tenho mais os áudios de 2018. Inclusive, gente, em 2018, estava olhando a minha pasta, eu achei apenas uma semana que eu tenho os áudios gravados. Olha só que benção. Qualquer dia eu compartilho com vocês. Então, esse tema foi preparado em 2018, mas ele é tão atual e tão necessário para os dias de hoje. Então, prepare o seu coração, que nós vamos, a partir de agora, juntos, de hora em hora, você vai receber o meu material. Nós vamos então entrar em oração. Se você se sentir à vontade, pode compartilhar todo esse material com seus familiares, com a sua igreja, com algum amigo, alguma amiga. Você pode compartilhar no seu status também. As fotos não tem problema nenhum. Quero mandar um abraço carinhoso e apertado a cada um de vocês, do grupo 1 até o grupo 35. Independente de qual seja a sua denominação religiosa, sinta-se abraçado. Nós não temos aqui uma placa de igreja, nós temos pessoas sinceras que buscam diariamente o batismo do Espírito Santo e viver em harmonia com a vontade de Deus. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração. Se você tiver algum pedido de oração, você pode enviar para mim e eu estarei encaminhando aos guardiões do jejum e nós vamos orar juntos com você até a próxima quarta-feira. Combinado assim, então? Vamos juntos agora? A primeira, nossa primeira lâmina aqui, falando sobre a morte do eu, nós poderíamos iniciar esse tema de várias maneiras, mas eu quero, com a sua autorização, com a sua permissão, iniciá-lo no ponto crucial para nós cristãos, que é exatamente tendo Cristo como sendo o nosso modelo de submissão. E muitas vezes, quando nós olhamos para Cristo, nós imaginamos ele um ser independente, imaginamos ele um ser autossuficiente, um ser todo-poderoso. Mas essa ideia é errada, que Cristo, ele sendo Deus, quando assume a forma humana, ele de maneira alguma usa os seus atributos divinos para vencer o pecado. E quando ele abre mão temporariamente de usar todos os seus atributos divinos, todo o seu poder divino, ele se torna um de nós, ele se torna homem. E então a vida de Cristo é uma vida de exemplo em todas as suas áreas. E você e eu precisamos aprender muito dele. Olha, olha só esse exemplo de submissão que o Senhor Jesus nos dá. Me permita ler esse texto. Não podemos ter senão uma pálida concepção da inexprimível angústia do querido Filho de Deus no Getsêmani. Ao experimentar ele a separação de seu Pai, em consequência de levar sobre si o pecado do homem, ele se fez pecado pela raça humana. O senso da retirada do amor de seu Pai arrancou-lhe da alma angustiada as dolorosas palavras: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Se é possível, passa de mim este cálice. Em seguida, com inteira submissão à vontade de seu Pai, acrescenta: todavia não seja como eu quero, mas como tu queres.
Que texto poderoso, né? Cristo, ele poderia e tinha poder e tinha autoridade para resolver várias situações que ele viveu aqui na terra durante seu ministério. Ele tinha, Cristo tinha poder e tinha autoridade para, nesse momento aqui do Getsemane, abrir mão de tudo. Ele tinha, ele tinha. Agora, mesmo tendo, ele prefere se submeter à vontade do Pai. Muitas vezes nós pensamos que submissão é uma palavra que demonstra fraqueza, porque no nosso contexto hoje, uma pessoa que é submissa aparenta ser uma pessoa que é mais fraca, que ela está sobre o jugo de alguém, ou que será punida se ela desobedecer, se ela não for submissa. Quando no contexto espiritual, submissão não tem a ver com fraqueza, tem a ver com força. Força, é exatamente isso. Você e eu entendemos que a força reside em submeter a nossa vontade à vontade de Deus, porque entendemos que Ele sabe o que é melhor. E quando nós nos submetemos à vontade dEle, nós então nos tornamos fortes nele. Inclusive, Inclusive, a gente pode concordar realmente que o fato de reconhecermos e sermos submissos, estamos reconhecendo também a nossa fraqueza diante do pecado, diante das tentações, diante das provações da vida, até mesmo diante do próprio futuro. Não entendemos e não sabemos o que vem pela frente, mas por isso nós decidimos nos submeter. A olhar hoje o exemplo de Cristo, submisso, submisso em todos os aspectos, eu já quero convidar você a se preparar hoje para que o nosso eu seja morto. Vamos orar agora juntos? Daqui a pouquinho, às 7 horas, estamos juntos aqui novamente. Nesse nosso segundo momento, eu quero conversar um pouquinho com você sobre a santificação e o eu. Santificação é o processo que Deus instituiu para que você e eu nos tornemos cada vez mais semelhantes a Jesus. Esse é o processo simplificado da santificação. E é claro que ele, na sua prática, vai trazer todas as implicações da mudança do nosso estilo de vida. E agora, dentro desse nosso assunto de hoje, né, sobre a morte do eu, é muito importante você e eu vermos como isso tem a ver com a nossa santificação. Ouça esse texto. A santificação bíblica não consiste em forte emoção. Eis onde muitos são levados ao erro. Fazem dos sentimentos o seu critério. Quando se sentem elevados ou felizes, julgam-se santificados. Sentimentos de felicidade ou a ausência de alegria não é evidência de que a pessoa esteja ou não santificada. Não existe tal coisa como seja santificação instantânea. Tremendo, hein? Santificação instantânea. Eu vou já continuo lendo o texto, mas me veio aqui a memória agora a nossa geração fast food, das comidas rápidas, das coisas rápidas, dos resultados rápidos. E muitas vezes Satanás ele pode levar algumas pessoas sinceras dentro da igreja a imaginar que a santificação tem a ver com o estado emocional, a êxtase, a alegria ou a tristeza, um senso punitivo, quando na verdade não tem nada a ver com isso. E também não é instantânea. Não quer dizer que você e eu, ao descermos nas águas, no dia do nosso batismo, quando saímos já estamos santos. Não.
não é tão rápido, não é tão rápido, não é instantânea. A verdadeira santificação, olha agora aí, ó, é obra diária. A verdadeira santificação é uma obra diária. E por que ela é uma obra diária? Porque todos os dias você e eu vamos precisar melhorar em algum aspecto da nossa vida. Aquilo que você e eu vencemos ontem, hoje, vai se apresentar em um grau talvez maior, ou quem sabe se apresentar em outra área da vida. E você e eu precisaremos de submissão e de poder do Espírito para vencer mais uma vez. A verdadeira santificação é obra diária, continuando por tanto tempo quanto dure a vida. Isso aqui é lindo, né, gente? Lindo demais. Porque algumas vezes a gente pode erradamente pensar que santificação é um ponto da jornada. Ou seja, não cometi nenhum pecado, então estou santo, sou perfeito. Uau, venci! Quando na verdade a santificação é uma obra enquanto durar a vida. Ou seja, existem coisas no nosso caráter que estão tão ocultas que nem você e eu sabemos que elas realmente estão ali. E que só irão se manifestar quando colocadas à prova. Quando colocadas na fornalha, na cova dos leões, no poço de José ou no Getsêmani. Só serão reveladas diante da exposição intensa das provas. Por isso a santificação é uma obra de uma vida. A genuína santificação não é outra coisa senão uma morte diária do eu e uma conformidade diária para com a vontade de Deus. Que lindo, né? A verdadeira, genuína santificação é nada menos do que a morte diária do eu e a genuína conformidade. Quanto mais você e eu, bom dia! Quanto mais você e eu morrermos diariamente, mais Cristo pode viver em nós através do seu Espírito, mais conformidade com a vontade dele, mais conformidade com os sonhos dele, mais conformidade com os desejos dele, mais conformidade. A morte diária do eu. Engraçado e trágico ao mesmo tempo, mas parece que não é todo dia que você e eu oramos para que o nosso eu morra. Eu tenho essa impressão. Talvez nesse nosso momento de reflexão agora, seja oportuno a gente pedir ao Senhor que isso aconteça no dia de hoje e que a gente entre em conformidade com a vontade dele. Ninguém pode servir a dois senhores, porque vai amar a um e desprezar o outro. Esse ensinamento de Cristo, ele é mundialmente conhecido. Inclusive o Arautos do Rei tem até uma música linda, né, que fala sobre isso. Se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Você e eu já escutamos muitas mensagens sobre esse aspecto de Cristo ser o Senhor. Bom dia, Antônio. De Cristo ser o Senhor e o dono da nossa vida. Também você já ouviu várias vezes falar que o nosso coração não pode estar dividido. Agora, muitas vezes, quando nós
olhamos para essa parte da Bíblia, para esse ensinamento, nós podemos considerar que o outro Senhor podem ser as riquezas, podem ser a fama, pode ser os filhos, o cônjuge ou qualquer outra coisa que ocupe o nosso lugar. E realmente essas coisas podem se tornar um senhor da nossa vida, se erradamente permitirmos. Bom dia, querida. Se erradamente permitirmos. Mas antes do dinheiro, do cônjuge, da fama, do trabalho, do corpo ou qualquer outra coisa ocupar o lugar de Senhor, isso só é permitido se o nosso eu o fizer, o nosso eu. Então, quando o meu eu não se submete à guia, à tutela do Espírito, ele aflora tudo que não presta dentro de mim e transforma essas coisas em senhores. Quando ele não está submisso, quando ele não está sob o controle do Espírito, ele aflora. E quando ele aflora, coisas ruins aparecem. E aí elas começam então a guerrear para ver quem vai dominar o meu coração. Veja como esse texto nos ajuda a entender como isso é verdade. Vocês não podem servir ao eu e ao mesmo tempo ser servos de Cristo. Nós não podemos servir ao eu e ao mesmo tempo sermos servos de Cristo. Então você percebe que antes do dinheiro, antes da fama, antes de qualquer outra coisa, nós servimos ao nosso próprio eu. E é ele que dá vazão a todas essas manifestações perigosas que acabam nos afastando do propósito de Cristo para a nossa vida. E aí vem o conselho: precisam morrer para si mesmos, para os prazeres, e aprender a perguntar: agradar-se-á a Deus dos objetos que pretendo adquirir com esses recursos? Posso eu glorificá-lo? Que lindo, né? Que linda essa expressão de submissão. Eu fico imaginando como o nosso testemunho poderia impactar muito mais pessoas se nós tivéssemos constantemente a ideia de nos questionar se, ao fazer isso, estaremos glorificando a Deus e agradando. Quantas vezes você e eu tomamos decisões baseadas no nosso próprio desejo, na nossa própria vontade, permitindo que o eu decida. E colocamos de escanteio, colocamos no canto, num lugar bem longe, essa nossa questão de dar um bom testemunho. Às vezes, a gente até pensa assim: ah, não, mas isso aqui não tem a ver com a minha religião. Ah, não, isso aqui não tem a ver com Cristo. Quando, na verdade, toda a nossa vida tem a ver com Ele. Quantas das nossas escolhas podem ser diferentes se fizermos essas perguntas? Posso eu glorificá-lo? Que esta pergunta esteja claramente no seu coração de hoje em diante. Queridos, quero pedir desculpa pelo atraso aqui nesse nosso áudio das 9 horas. A mente carnal. Presta atenção nesse texto, como ele é poderoso. Ó, quantos se lisonjeiam de bondade e justiça quando a verdadeira luz de Deus revela que toda a sua vida eles têm vivido unicamente para agradarem a si mesmos.
toda a sua conduta é aborrecível a Deus. Quantos estão vivos sem a lei, nas espessas trevas em que se encontram, olham-se complacentemente. Revela-se-lhes, porém, a lei de Deus, a consciência, como aconteceu com Paulo, e verão estar vendidos sob o pecado, e ter de morrer para a mente carnal, e ter de morrer para a mente carnal. O próprio eu precisa ser morto. A mente carnal. O apóstolo Paulo nos diz que eu e você precisamos ter a mente de Cristo. A mente de Cristo. E o que é buscar ter a mente de Cristo, se não viver o processo da santificação? Nós precisamos entender que a mente de Cristo, uma mente ungida e guiada pelo Espírito, faz aquilo que agrada a Deus. E de fato, quando olhamos Cristo, em várias de suas expressões e ensinamentos, ele diz: a minha vontade é fazer a vontade daquele que me enviou, né? A minha comida, dizia Cristo, né? É fazer a vontade daquele que me enviou. Que extraordinário. Eu fico pensativo comigo mesmo e preocupado com a minha própria condição, com a minha própria situação, o quanto a minha mente pode estar sendo carnal ou não. E você e eu precisamos, de tempos em tempos, parar para fazer essa reflexão e esse questionamento. Porque se não o fizermos, nós acabamos vivendo de forma tão mecânica, tão automática, e não nos damos conta do quão perigoso pode ser isso. A mente carnal. E o que é a mente carnal? Aqui, queridos, a gente precisaria de muito tempo para poder explicar tudo, mas assim, só em linhas gerais, só para que você entenda. O fato de você e eu aceitarmos a Cristo, o seu sacrifício, e sermos convencidos pelas doutrinas bíblicas a viver de acordo com um padrão comportamental, isso necessariamente não quer dizer que a nossa mente já foi transformada. Porque a gente pode facilmente obedecer exteriormente vários requisitos da lei de Deus, vários mandamentos de Deus, mas ainda assim não ter a mente espiritual, e sim uma mente carnal. Por isso, nós precisamos nos colocar em um ambiente, em uma posição, aonde o eu morra. E o eu, ele só vai morrer à medida que você e eu nos rendemos ao controle de Cristo através, exercido na nossa vida pelo Espírito Santo. Esse é o processo. Eu me rendo ao Espírito, eu me entrego a Ele, e assim o meu eu vai morrendo e o Espírito vai colocando mais de Cristo em mim, mais de Cristo em mim, até que a minha mente vai sendo transformada de carnal para espiritual. E a mente espiritual é aquela que se agrada das coisas do alto, que pensa nas coisas do alto, tudo que é puro, tudo que é santo, tudo que é perfeito, tudo que é de boa fama. Se há alguma virtude, nisso ocupai o vosso pensamento, a mente de Cristo. Vamos orar para que nós tenhamos isso agora? Eu quero quero preparar você e já fazer o convite para o encerramento do nosso jejum hoje no Instagram, @sala57oficial. Ao 12:10 mais ou menos, nós vamos compartilhar o link para que você esteja conosco, tá bom? Queridos, nesse nosso momento aqui agora eu quero
refletir um pouco com você sobre um dos motivos que Deus deseja que você e eu venhamos renunciar o nosso eu. Às vezes nós podemos pensar que Deus é muito exigente ou que Ele é tirano quando pede que você e eu façamos algumas coisas que nós não temos a compreensão completa dos motivos. E a falta de informação que você e eu temos, e eu digo todos nós seres humanos, essa nossa falta de informação com relação ao futuro, muitas vezes faz com que a gente demore muito para tomar decisões que já deveríamos ter tomado diante de questões importantes como essa que eu estou apresentando hoje, que é a morte do eu. Nesse nosso momento aqui de reflexão agora, você vai perceber que a morte do eu, ela não impacta apenas a sua vida. É claro que o primeiro beneficiado sou eu e você, mas Deus ele tem o desejo, a expectativa e o sonho de que tudo que acontece em nós, de alguma maneira, se transforme em bênçãos para todas as pessoas que estão ao nosso redor. Ouça esse texto. Todo aquele que com determinado esforço busca auxílio do alto e subjuga e crucifica o próprio eu, pode ser bem-sucedido neste mundo e obter a futura vida imortal. Este mundo é o campo de trabalho humano. Este mundo é o campo de trabalho humano. Sua preparação para o mundo futuro depende da maneira como desempenha seus deveres neste mundo. Deus designou que fosse uma bênção para a sociedade e ele não pode, se quiser, viver e morrer para si mesmo. Então, você e eu nunca seremos uma bênção para a sociedade se não morrermos para nós mesmos. Deus nos uniu como membros de uma família e este relacionamento todos são obrigados a manter. Agora olha só que extraordinário. Viver, pensar e agir só em benefício próprio é tornar-se inútil como servo de Deus. Viver, pensar e agir só em benefício próprio é tornar-se inútil como servo de Deus. Inútil, inútil. Gente, essa advertência ela é tão severa e muitas vezes ela passa despercebida na nossa própria vida, no nosso cristianismo. Viver, pensar e agir só em benefício próprio é tornar-se inútil como servo de Deus. Você e eu sabemos que somos os representantes de Deus e fomos deixados aqui para ser usados por Ele, instrumentos dele, de salvação, de bênção para aqueles que estão ao nosso redor. Então, todas as vezes que você e eu avançamos no processo da morte do eu, mais Deus pode nos usar. Quanto mais Deus nos usar, mais pessoas podem ser abençoadas. Quanto mais pessoas podem ser abençoadas, mais pessoas podem ser salvas para a eternidade. Será que você e eu conseguiríamos ter a dimensão de quantas pessoas deixamos de salvar, de abençoar, quando a gente pensa só no nosso benefício próprio?
projeto, meu dinheiro, meu tempo, minha vontade, minha família, eu. Será que se Deus de alguma maneira revelasse para a gente, assim, quantas pessoas estão se perdendo enquanto a gente está perdido no nosso próprio egoísmo, será que isso mudaria a nossa forma de agir? Mudaria nossas escolhas? Mudaria nossas ações? Que tal você e eu orarmos um pouquinho sobre isso agora? Sua consagração precisa ser total. Deus não aceitará nenhuma reserva, nenhum sacrifício dividido, nenhum ídolo acariciado. Você precisa morrer para si mesmo e para o mundo. Renove diariamente sua consagração a Deus. A vida eterna é digna de um esforço vitalício, perseverante, incansável. Renove diariamente sua consagração a Deus. A vida eterna é digna de um esforço vitalício, perseverante e incansável. Às vezes você pode pensar que já está a ponto de jogar a toalha, de desistir, ou que já lutou demais. Ainda não, queridos. Ainda não. Ainda estamos em batalha. A nossa renovação precisa ser diária. A nossa entrega diária. O batismo do Espírito diariamente. Quero deixar agora esse momento para que você e eu façamos agora esta nossa renovação. Pai querido, nós queremos renovar a nossa consagração, renovar a nossa entrega, renovar a nossa submissão, a nossa renúncia de nós mesmos, para que o Senhor reine em nós. Espírito Santo, batiza-nos com o teu poder, subjuga e domina toda a nossa vida, toda por completo. Fortalece-nos diante das batalhas, sustenta-nos com a tua poderosa mão, até que a face de Cristo esteja refletida em nós. E dia a dia queremos permanecer, Espírito Santo, na tua presença. Em nome de Jesus, agradecemos a tua soberana atuação em nós. E ainda pedimos, continua trabalhando. Não desista da gente, continua trabalhando, porque ainda tem muito a ser feito dentro desse nosso coraçãozinho de pedra. Por Cristo Jesus, nos abençoa hoje. Amém. Quero pedir um favor para você. Se você viu alguém no grupo que você está aqui do jejum que saiu, faz uma oração e entre em contato com essa pessoa e traz ela de volta. Chegamos ao final do nosso jejum de hoje. Aqui já está o link para que você entre lá no Instagram. Aí você olha lá no Story, que eu vou estar ao vivo, meio-dia e 10, meio-dia e 15 mais ou menos, tá bom? Pra gente fazer um fechamento juntos, tá? Uma entrega do nosso jejum, um momento especial de reflexão e oração. E eu quero agradecer a companhia de cada um de vocês, tá? E esse nosso último momento, não que ele seja menos importante do que os outros, mas eu deixei de propósito para fechar falando sobre o Espírito Santo e a morte do eu. Ele poderia ser o primeiro tema, porque sem a atuação do Espírito Santo, você e eu não conseguiremos de maneira alguma, entregar o nosso eu para ser crucificado.
É unicamente a atuação dele na nossa vida que fará com que gradativamente as renúncias sejam feitas, as escolhas sejam mudadas e o caráter de Cristo implantado em nosso coração. Preste atenção nesse texto porque ele é muito forte, muito forte. Olha o que diz. A fonte do coração se deve purificar para que a corrente se possa tornar pura. Não há segurança para uma pessoa que tem uma religião meramente legal, uma forma de piedade. A vida cristã não é uma modificação ou melhoramento da antiga, mas uma transformação da natureza. Tem lugar a morte do eu e do pecado e uma vida toda nova. Essa mudança só se pode efetuar mediante a eficaz operação do Espírito Santo. Amém? Que texto tremendo, esse texto ele é poderoso demais. Por isso você e eu precisamos desenvolver um relacionamento com o nosso Deus Espírito Santo. Relacionamento diário. Conversar com Ele, orar, pedir o conselho, ouvir a sua voz, deixar que as impressões cheguem ao nosso coração e assim gradativamente essa intensidade de relação vai aumentando, a ponto de que ele vai se tornar cada vez mais real para mim e para você. Isso não acontece da noite para o dia e isso só vai acontecer mediante esforço meu e seu, todos os dias, todos os dias. Por isso, nós não podemos cair no engano de melhorar quem nós éramos antes de conhecer a Cristo. Não podemos. Lembra que eu falei hoje um pouquinho sobre isso, sobre a questão das convicções doutrinárias e ainda assim não mudar a nossa forma de pensar? Então, tem muita gente que já acredita que é uma pessoa boa e que agora que tem um conceito doutrinário diferente, que está coerente com a Bíblia, é o suficiente. Não é, meus queridos, não é. Não é um melhoramento, não é uma capa nova numa roupa, num corpo velho. É uma transformação que precisa acontecer. Transformação, mudança completa de dentro para fora. Mudança completa de dentro para fora. E só aquele que consegue sondar o que você e eu temos dentro é que é capaz de operar essa mudança, que é exatamente o Espírito Santo. Por isso, todos os dias você e eu precisamos pedir o batismo, e diante desse batismo você precisa falar assim: Espírito, tem algumas áreas aqui na minha vida que precisam ser transformadas hoje. Vem aqui e transforma. Alguém disse para mim em um pedido de oração aqui hoje que é muito doloroso esse processo da renúncia e da morte do eu, e é mesmo. É doloroso porque a gente aprendeu a conviver com um monte de porcaria ao longo da vida, um monte de pecado que são ofensivos a Deus, a nós e ao nosso próximo. A gente aprendeu. A gente aprendeu a viver com isso, a gente se acostumou. E agora, infelizmente, às vezes a gente está na igreja e quer continuar convivendo com essas coisas e não dá. Não tem como, isso é incompatível com o Evangelho. A proposta de Cristo é transformar. E por isso ele nos dá condições para isso. Todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos e filhas de Deus. O Espírito Santo é aquele que vai nos acompanhar em todo o processo e que vai realizar todo o processo de transformação na nossa vida. Isso é lindo e é maravilhoso e é possível. Eu louvo a Deus porque isso é possível. Nós não estamos falando de nenhuma utopia e nem de nada impossível. Tudo que Deus pede, Ele dá totais condições de sermos. Amém por isso? Glória a Deus por isso. Glória a Deus. A minha oração e meu forte desejo é que você e eu tenhamos aprendido um pouco hoje
e que nos permitamos ser moldados por esse Espírito para sermos levados a cada vez mais a uma compreensão mais profunda e sincera e que você e eu venhamos crescer espiritualmente. E esse crescimento sempre será proporcional à morte do nosso eu. Vamos entregar o nosso jejum então? Estou indo para o Instagram agora. Você pode entrar lá, @sala57oficial, e a gente vai se ver e vamos fazer a nossa entrega. Como eu sempre falo, vamos entregar o nosso jejum, mas não vamos sair da presença do Eterno. Que a forte mão de Deus continue sobre você, que o Espírito continue sendo seu conselheiro e que a face de Cristo reflita todos os dias na nossa vida. Um abraço carinhoso do seu irmão Wellington Ribeiro.